Nosso grupo é o Marcos Pablo, o Fred, o Jefferson, o Douglas e o Silvan. A acidose ruminal ela vai estar associada então com a alimentação fornecida por esses animais. Então, quando se fornece uma grande quantidade de carboidratos fermentáveis, ela pode ter mais ocorrência em sistema de criação intensivo e também animais de elite que estão sendo preparados para a participação de feiras ou também exposições. Quando se fornece, então, uma grande quantidade tóxica desses carboidratos altamente fermentáveis, o que vai ter? Vai ter uma alteração na população microbiana desse rumen entre 2 a 6 horas após a ingestão desse alimento. A acidose, então, ela tem a consequência do acúmulo de ácido lático do rumen, que pode acarretar, então, na acidose ruminal, é um aumento repentino na quantidade de carboidrato oferecido por esses animais. Também a troca brusca feita da ração, a baixa quantidade disponibilizada de fibra na dieta desses animais, erros que podem acontecer na mistura desse alimento, das rações. A patogenia que vai acontecer vai ser uma rápida fermentação dos carboidratos nesse rumen, que vai ter então uma produção alta de concentração de ácido graxo, que vai acarretar numa queda repentina nesse pH ruminal e vai causar então a morte dos protozoários e bactérias responsáveis pela degradação da celulose. Então, tendo essa queda no pH, que vai ter um crescimento e a proliferação de lactobacilos, que vai produzir ácido lático. Então, vai agravar ainda mais a queda do pH ruminal, que vai favorecer a instalação do quadro de acidose ruminal. Quando se tem uma queda contínua nesse pH ruminal, que os valores chegam a 4, pode ser até fatais. E vai ter uma pressão osmótica no interior do rumen, que vai ter o direcionamento desses líquidos para dentro do estômago. E vai causar, então, uma intensa desidratação e podendo ter um choque hipovolêmico pela queda que vai ser repentina da pressão arterial. Os ácidos láticos, ele vai ser extremamente corrosivo para o epitélio ruminal. Vai causar, então, uma irritação dessas mucosas ruminal, que pode ser semelhante a um... Tem o quadro clínico agudo e o caso clínico crônico. Então, o crônico, o agudo, ele vai ser de 12 a 36 horas. Então, após oferecer essa quantidade de carboidrato para esses animais. Os sinais clínicos que ele vai apresentar vai ser a palidez da mucosa, hipertermia, vai ter uma respiração acelerada e superficial, apresentar a distensão abdominal bilateral, um conteúdo ruminal com consistência pastosa e líquida, e também uma desidratação severa. E diarreia também profunda é adquirido com uma coloração clara e um odor ácido. Esses animais vão apresentar um olhar fixo, brilhante. O andar vai ser um andar cambaleante, podendo ficar em decúbito, podendo também causar um animal ficar em coma e até a morte, entre as 12 às 48 horas. É comum também se observar uma quantidade de grãos nas fezes desses animais, grãos inteiros e excessivos. O quadro clínico crônico causa, então, um timpanismo irregular e recidivante.
Então, as fezes desse animal, ele vai ter uma coloração acinzentada ou, se não, amarelada, com uma consistência amolecida. Ele vai apresentar uma queda no ganho de peso e também uma baixa expectativa para o produtor na dieta que foi feita para esses animais. A imagem que está aparecendo ali, a imagem 1, mostra a palidez da mucosa. A imagem 2, o crescimento, então, anormal desses cascos. A imagem 3, o animal apático, um decúbito, magro. A patologia clínica tem como determinação, então, o pH do conteúdo ruminal, que é um parâmetro importante para auxiliar no diagnóstico da acidose, que é as fitas do pH ali, que vão dizer o que é. E o líquido ruminal, que pode ser analisado no laboratório para que veja se a presença de protozoários ruminais, como que estão. Os achados de necrópsia vai ter um conteúdo ruminal íntegro, com presença de grãos não digeridos, grãos inteiros. A mucosa desses animais, do abomaso ou do rumen, eles vão se apresentar com pequenas manchas azuladas e áreas hemorrágicas, com papilas ademaciadas. Aqui tem uma imagem mostrando o conteúdo ruminal do animal não digerido, a imagem 4. A imagem 5, uma ruminite do rumen. Então, para que tenha um diagnóstico desses animais, vai ter que ver o histórico deles, os sinais clínicos que eles estão apresentando, como a anorexia, a ectase ruminal, a dispneia. A patologia clínica é o pH ruminal, se está abaixo de 5. Os achados de necrópsias, que ele pode apresentar, então, a ruminite. Para que se tenha, então, o controle e prevenção, tem que suspender imediatamente essa dieta desse animal. E, em caso mais leve, a recuperação ela é completa nos animais. Ela vai ocorrer entre 3 a 4 dias. Já nos casos mais graves, esse conteúdo ruminal deve ser retirado por sonda ou laparotomia. Pela sonda administra, então, água e retirando repetidamente por 15 a 20 vezes. Então, após esse esvaziamento do rumen, vai ser administrado 5 a 10 litros de líquido ruminal proveniente de outros animais sadios. O quadro clínico, então, para que tenha a prevenção, o quadro dos animais ainda que estão em pé, em alerta, e o pH do líquido ruminal ele está igual a 5, que pode ser utilizado, então, a hidróxido de magnésio, 50 gramas, 2 vezes ao dia por via oral. O bicarbonato de sódio, com dose única, de 0 a 5 a 1 grama por quilograma por via oral. A tetraciclina por via oral, para também controlar a proliferação dessa flora acidofila, com aumento pelo abaixo do pH ruminal. Para corrigir o desequilíbrio desses ácidos básicos, podemos também utilizar o bicarbonato de sódio, 2,5% a 10 ml intravenosa. Para combater a desidratação, se utiliza também a solução de Ringer lactato de sódio, dose de 20 a 30 ml por quilograma nas primeiras horas. Passando também a 10 ml por quilograma a hora, até uma avaliação satisfatória desses animais, nas condições gerais. Introdução de dieta rica em concentrados, de forma gradativa, em um período de 21 dias, para que se tenha uma adaptação desses micro-organismos ruminais.
a quantidade de concentração de concentrado, que não pode se ultrapassar também de 1% do peso corporal desses animais, para que esses animais jovens com acesso a crepe feeding, deve ser fornecido então a ração com bicarbonato de sódio ou aditivos como monenzina ou inoforos, para que tenha então um pleno desenvolvimento dessa flora ruminal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a toxemia de prenhez, né? Ela é uma doença metabólica nas ovelhas e nas cabras parturientes, né? Ou seja, final de gestação. Ela é extremamente importante em vários países, produtores de ovinos e caprinos, e no Brasil ela está associada a invernos rigorosos, com grave diminuição na disponibilidade de alimentos, né? A etiologia, então, ela, em função do declínio no plano nutricional, durante os 2 últimos meses de gestação, particularmente em ovelhas e cabras com gestação gemelar, ou em mesmo com um filhote só, porém o tamanho muito grande, né? As condições climáticas adversas a parasitoses gastrointestinais e hepáticas aumentam a possibilidade de desenvolvimento da doença. A epidemiologia, né, ocorre apenas em animais no final da gestação, como foi falado anteriormente. A queda gradual e prolongada no plano de nutrição, seguida por períodos súbitos e curtos de privação de alimentos de até 48 horas. O tempo frio e ausência de abrigos parecem aumentar os casos de reincidência, né, da doença. A patogenia. A glicose é um metabólito energético de grande importância. Normalmente, os carboidratos são convertidos no rumen em 2 grupos de ácidos, o acético e o butírico, né? Aqui nós temos uma escala da conversão, né, dos carboidratos relacionados ao rumen do animal, feita essa conversão. A patogenia, então, os hidratos de carbono diminuem, levando o animal a recorrer a uma gliconeogênese, que será ineficiente nessa situação. Então, o organismo não consegue produzir o suficiente nem para nutrir a mãe, quem dirá os seus filhotes, né? O consumo fetal de glicose aumenta nas ovelhas e cabras durante a última etapa da gestação. Demanda excessiva de glicose diminui os valores sanguíneos, então até 20 miligramas por decilitro, sendo que os valores normais são de 50 a 70, né, miligramas por decilitro. E as fêmeas gestantes em jejum entram rapidamente em hipoglicemia, situação que não se observa nas fêmeas sem estar prenhas, né? A hipoglicemia gera uma resposta hipotalâmica, aumentando a velocidade da gliconeogênese. Então, o aumento do glicocorticoides na hidrólise, dos triglicerídeos liberando glicerol, que seria o glicogênico, né? E ácidos graxos livres, que seriam cetogênicos. Então, esses ácidos graxos, eles são metabolizados até o fígado e catabolizados mediante a baixa oxidação, com abundante produção de acetilcolina, né? Então, a cetonemia produz acidose metabólica, cetonúria, com perda de eletrólitos, e a passagem dos corpos cetônicos para a urina ocasiona na perda de vários nutrientes. A diminuição do consumo cerebral de O2 por efeito nocivo direto do acetoacetato.
Então, a depressão persistente do metabolismo cerebral causa a encefalopatia hipoglicêmica, que ela é irreversível. A disfunção renal é evidente nos estágios finais da enfermidade, contribuindo para os sinais clínicos, e o desfecho ele é fatal. Os achados clínicos, né? As manifestações clínicas podem ser divididas em 3 etapas distintas e consecutivas. Na primeira etapa, a tendência é o animal atrasa-se durante a marcha, diminuindo o apetite e a ingestão de água. E pode ocorrer a constipação. Na segunda etapa, a sonolência, a perda de reflexo, inquietude, andar dificultoso, com elevação dos membros anteriores, ranger de dentes, movimentos reflexos da mandíbula e da língua, chocam-se contra objetos, pressionando a cabeça contra eles, cegueira, dispneia e ataxia. E já na terceira etapa, né, na terceira fase, os sintomas eles ficam mais acentuados, grande dificuldade ao movimento, optando pelo decúbito external, com a cabeça desviada para o flanco, contrações crônicas dos músculos, convulsões, coma, seguido de morte. Os achados clínicos, né, o odor das cetonas pode ser detectado na respiração. Animais acometidos ficam em decúbito em 3 a 4 dias e permanecem em um estado de profunda depressão ou coma por mais 3 ou 4 dias. Na morte fetal, costuma ocorrer e é seguida por repercussão transitória, né? Porém, a toxemia causada por esses fetos mortos logo provoca uma reincidiva, né? Fêmeas acometidas geralmente têm dificuldade em parir. Em um rebanho acometido, a doença quase sempre se manifesta em um surto prolongado, né? Aqui tem algumas fotos, né, de sinais neurológicos da toxemia da prenhez. Patologia clínica, né? Os níveis sanguíneos, então, de glicose estão reduzidos do normal de 50 a 70 miligramas decilitro para 20, de 20 a 40. Os níveis normais das cetonas no sangue atingem no máximo 10 miligramas decilitro, e em fêmeas acometidas pode chegar a 70 a 100 miligramas decilitro. Em ovinos e caprinos, aceita-se como normais níveis de 10 a 50 miligramas decilitro de cetonas na urina, e nesta enfermidade pode chegar entre 80 a 1.300 miligramas decilitro, né? Os achados de necrópsia, então, grave degeneração gordurosa no fígado. Os fetos podem estar mortos em diversos graus de decomposição. O fígado se encontra aumentado de tamanho, friável e de coloração esbranquiçada. Hipertrofia das adrenais, que podem estar hiperêmicas ou acinzentadas. Frequentemente ocorre a degeneração renal e a congestão dos vasos mesentéricos. Aqui tem uma foto, então, do fígado com uma coloração amarelada, né, com aspecto de noz moscada. O diagnóstico deve-se suspeitar de toxemia da prenhez em fêmeas gestantes pesadas que mostram sinais nervosos e morrem dentro de 6 a 7 dias. O diagnóstico será confirmado por exames bioquímicos, hipoglicemia nas fases iniciais e acetonemia e cetonúria também. Tratamento, né? Resultados positivos somente serão obtidos nos primeiros estágios da doença. Soro glicosado a 5% nas doses de 250 a 500 ml intraparenteral ou intravenoso,
que vai produzir bons resultados nas primeiras etapas da doença. As soluções hipertônicas de glicose devem ser utilizadas com cuidado, podendo aumentar a acidose e provocar um choque. Para controlar a acidose, pode-se utilizar a solução de Ringer com lactato ou a administração de 1 a 3 litros de soro bicarbonatado, contendo 50%. Pode-se utilizar insulina de liberação lenta, na dose de 40 mI, né, ultravenosa, por via subcutânea, subjacente com a administração do soro glicosado. A indução do parto ou da cesariana podem ser opções de interessante aplicação. Recomenda-se 10 mg de dexametasona intramuscular durante 4 a 6 dias ou em dose única se o parto estiver próximo. Deve-se providenciar alimentação palatável, forçada se necessário, 2 vezes ao dia, água e proteção contra o Ringer, contra os rigores climáticos. Controle e prevenção, garantir o plano de nutrição aumentando a segunda metade da gestação. Alterações súbitas do tipo de alimentação devem ser evitadas e deve-se fornecer alimentação extra durante o mau tempo. O controle de endo e ectoparasitas tem grande importância, ou fatores estressantes devem ser evitados também. Bom, eu vou falar sobre a urolitise, que também é uma das principais doenças que acarretam ovinos e caprinos. Porém, é mais acometido em machos. É uma doença nutricional, como o Pablo disse também, e também ocorre quando a preparação dos animais para exposições e feiras. Ela se caracteriza pela formação de cálculos que causam a oclusão da uretra e principalmente são cálculos mais formados por estruvita, que são formados por cálcio, magnésio e anônio. Então, a etiologia, quando os ruminantes ingerem concentrados equivalentes a 1,5% do seu peso vivo, ou seja, quando é fornecido muito concentrado ou muita ração para esses animais, acima desse valor pré-disposto, começa a ocasionar solutos na bexiga desse animal, que, consequentemente, vira o cálculo. É o cálculo mais comum em ruminantes, né, que é o cálcio, que eu já falei, que é o tipo estrovítrio. A formação do cálculo é urinário, ocorre quando os solutos da urina são frequentemente absorvidos e absorvidos. Da epidemiologia ocorre quase que exclusivamente em machos, que eu já tinha citado, porque a conformação da uretra das fêmeas é curta e de diâmetro maior, principalmente em machos castrados, porque a sua uretra tem de menor calibre,
E a patogenia, é importante diferenciar entre uritrolite e uretrite obstrutiva. A principal, que é a primeira, tem pouca importância. A segunda já é mais fatal, a menos que faça uma intervenção cirúrgica ou com medicamentos. Daí, o que acontece na patogenia? Pode acontecer a ruptura da bexiga, é mais provável no caso de cálculos lisos, esféricos, que causa obstrução completa da uretra. E a ruptura da uretra é mais comum com pedras de formato irregular, que causa obstrução e necrose. E os achados clínicos, no curso da doença, é de 1 a 2 semanas, e a mobilidade pode chegar a 20%. Os sinais clínicos que mais apresentam são a dor abdominal, a inquietação, a apatia do chão, abdômen, a dificuldade para andar e anda em marcha rígida. E a tentativa também de urinar com movimentos rápidos da cauda e ocasionalmente gemidos. A obstrução parcial, o animal fica urinando por gotejamento durante um longo período. Geralmente a urina está misturada com sangue. A obstrução total, a região pulpicial fica seca e pode haver depósito de minerais ali no prepúcio. Aqui tem uma foto, uma imagem que apresenta o edema peniano do lado esquerdo e o volume escrotal abdominal do lado direito. A patogenia clínica, o exame do sedimento urinário, os eritrócitos celulares epiteliais e o número de cristais, maior que o normal. Algumas vezes acompanhados por depósitos arenosos, que podem apresentar bactérias devido à cistite secundária. Também nos achados de necrópsia, dilatação e a ruptura da uretra ou bexiga, a uretrite necrótica ou hemorragia no local da obstrução, a hidronefrose ou cistite ou pielonefrite. A ruptura da bexiga causa pirotonite química e a ruptura da uretra. Observa-se a celulite com acúmulo de urina. Aqui nessa imagem dá para bem evidenciado uma bexiga distendida, né, mais inchada, e a ruptura da bexiga já do lado direito. Aí o diagnóstico vem principalmente da anamnese, né, por questão principalmente da parte nutricional, que é uma doença nutricional pelo fato de os produtores ou os donos dos animais oferecerem muito concentrado e do manejo. Também é interessante citar que não é só pelo concentrado, que pastagens ricas em estrogênio, como a Tifolium subterrâneo, que seja o trevo subterrâneo, também ocasiona essa patologia. O tratamento é simples, assim, é retirada na hora, assim, o mais rápido possível dessa pastagem que eu citei, ou da pastagem, ou da suplementação e da ração, e o oferecimento de água abundante. Porque se o animal não consumir muita água, também pode ocasionar essa urolietise. Também tem os tratamentos com antimicrobianos para evitar as infecções secundárias, né? Que pode ser o uso de acidificantes urinários, como o cloreto de amônio, via oral de 10 a 40 miligramas dia por 10 dias. E o tratamento cirúrgico, que é feito com
posicionamento do carneiro, no caso, de modo a permitir a exposição do pênis, ou seja, sentá-lo, é a inspeção do processo uretral, que deve ser amputado imediatamente, de haver ou não cálculos. O tratamento também através de laparotomia paramediana, retroumbilical direta e a drenagem da urina, até que o fluxo urinário uretral se restabeleça. E também com o processo de lavagem diária da bexiga com soluções antissépticas, não irritantes para as mucosas. Nessas ocasiões, a sonda deve ser fechada para ter uma solução na bexiga. E normalmente, após 1 a 2 dias, o paciente começa o gotejamento. E a controle e prevenção, a manter o correto equilíbrio entre o cálcio e o fósforo da ração. As rações à base de farelo ou grãos devem ser suplementadas com cálcio, de forma que a relação do cálcio para seja do mínimo de 1,5 por 1, e a ração pode ser suplementada com cloreto de carbonato, ou sulfato de cálcio também. E o controle e a prevenção, como eu já disse, é evitar oferecer muito esses concentrados com alto teor de cálcio para os animais. Aqui as referências. Muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação.